Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um bebê é encontrado dentro de uma lixeira no Rio de Janeiro. Um rapaz ouviu o choro e salvou a criança. Um estudo faz um raio-x dos acidentes de trânsito no Distrito Federal e busca alternativas para melhorar a segurança. Agricultores do Centro-Oeste paulista sofrem prejuízos com as frequentes quedas de energia e perdem parte da produção. E você vai ver também. Uma cartilha ensina o passo a passo para a doação de alimentos de forma segura e higiênica em Porto Alegre. Às vésperas do Enem, candidatos reforçam o aprendizado em aulões e tentam segurar a ansiedade. E ainda, o Festival Na Lata valoriza a expansão da arte dos muralistas, que decoram os centros urbanos com talento e criatividade. Em Minas Gerais, um festival de Itabira homenageia um filho ilustre da cidade, o poeta Carlos Drummond de Andrade. E no Dia do Cabeleireiro, você vai conhecer um profissional da beleza que tem talento com as mãos e também com os pés. Ele é mestre-sala de uma escola de samba do Carnaval Carioca. Sexta-feira, dia 3 de novembro, agora no Brasil TV. A gente abre o Brasil TV com uma história triste, mas que a gente torce muito para que tenha um final feliz. Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma lixeira em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um vídeo mostra a indignação e a emoção das pessoas envolvidas no resgate. A repórter Paola Oliveira tem as informações desse caso para a gente. A bebê recém-nascida foi encontrada dentro de um cesto de lixo na rua Alagoas, no bairro de Araras, por um homem que estava passando ontem à noite e ouviu o choro do bebê. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar foram até o local. A bebê foi resgatada, ela estava ainda com cordão umbilical, foi levada para o hospital, está internada ainda. O hospital informou que o quadro de saúde dela é estável. Ela está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e a Vara da Infância aqui de Teresópolis. Alguns moradores já prestaram depoimento. A polícia está investigando esse caso em busca da mãe biológica para esclarecimento dos fatos. Depois que a bebê for receber alta do hospital, o Conselho Tutelar vai levá-la para o abrigo Gerando Filhos. Agora você vai acompanhar, registro o momento desse resgate e também a fala desse rapaz, desse morador que estava passando na rua na hora, felizmente. Veja só. Aqui na minha lixeira, se Deus quiser, graças a Deus, pelo amor de Deus. Tá respirando? Graças a Deus, está vivo. Estava no saco de lixo. Ninguém sabe quem foi. Não, ele passou, ouviu o choro e tocou minha campainha. Tá muito frio. Ai, Jesus, graças a Deus. Esse menino aí é um abençoado. Maxwell, que achou o neném. É menino ou menina? Quero saber. Parece uma menina. Ai, meu Deus. Olha a emoção aqui, todo mundo aqui. Minha vizinha, meus amigos. E esse menino abençoado aqui que passou e escutou o bebê chorando. Esse menino aqui, olha, esse menino aqui é o nosso salvador. E os meus vizinhos maravilhosos que vieram ajudar. É minha esposa, eu liguei pra ela. É a esposa, Eu escutei, eu pensei que era um bicho. Aí o que acontece? Aí eu fui, cheguei mais perto, eu vi a mãozinha branquinha. Quando eu olhei, eu tomei um susto, uma criança. Aí eu fui abrir, a sacola tava fechada, abri e vi. Eu fiquei nervoso, toquei ali, toquei aqui e toquei aqui. Nossa, emocionante, né? Emocionante. Olha, a gente espera que essa criança seja adotada e muito amada pela futura família. E o Instituto de Criminalística da Polícia Civil fez um estudo detalhado sobre os acidentes de trânsito mais graves no Distrito Federal. A ideia foi mapear locais e causas desses acidentes para ajudar no planejamento de políticas de segurança. O mapeamento feito por peritos da Polícia Civil avaliou 925 acidentes no ano passado. O critério foi estudar casos com vítimas, acidentes com viaturas policiais e casos enquadrados como crimes de trânsito, por exemplo, embriaguez ao volante. Os casos classificados como inconclusivos estão em primeiro lugar, com 282 ocorrências.
Em seguida, aparecem os chamados gatos, manobras indevidas e ilegais, com 224 acidentes. Ausência de reação, interceptação, perda de controle e excesso de velocidade foram outras causas identificadas. O levantamento feito pelo Instituto de Criminalística também fez uma relação entre as infrações de trânsito e locais dos acidentes. Áreas mais movimentadas, como o centro da capital, Taguatinga e Ceilândia, são pontos de atenção, segundo o estudo. Os mapas destacam com cores as regiões onde uma determinada causa de acidente de trânsito é mais evidente. Nos acidentes causados por excesso de velocidade, dá para ver que a mancha fica mais intensa, mais vermelha, na zona central de Brasília e na região de Ceilândia e Taguatinga. Ainda sobre excesso de velocidade, um ponto de alerta é a DF-001, no trecho do Pistão Norte, próximo ao entroncamento formado com a Avenida Hélio Prates. Nos casos de manobras indevidas, a mancha mais intensa começa em Ceilândia e segue até o plano piloto, passando por Vicente Pires, Samambaia, Guará, Núcleo Bandeirante, além do Gama e Sobradinho. O perito Rodrigo Monteiro participou do estudo e diz que os resultados podem ser aproveitados pelas autoridades de trânsito. Isso traz uma camada de informação nova que permite às autoridades de trânsito fazerem um melhor planejamento, identificando se naquela região precisa de melhor sinalização, precisa de mais fiscalização de trânsito. As autoridades de trânsito vão ter uma ferramenta a mais para atuar no planejamento e prevenção para que não volte a ocorrer novamente nesses mesmos locais os acidentes que vêm ocorrendo. E outra preocupação no Distrito Federal é com o transporte pirata. O número de infrações dobrou nos primeiros 9 meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 3 mil motoristas foram autuados. De janeiro a setembro deste ano, o Detran, a Polícia Militar e o Departamento de Estradas de Rodagem autuaram 3.069 pessoas por transporte pirata. Um aumento de 106% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 1.488 motoristas foram flagrados cometendo a infração, considerada gravíssima. A multa é de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira, segundo o Código Nacional de Trânsito. Além disso, o motorista também pode ser enquadrado em uma contravenção penal de exercício irregular da profissão. Ele deve assinar um termo circunstanciado, lavrado pelo próprio policial durante a abordagem. No Centro-Oeste paulista, produtores rurais reclamam de cortes frequentes no fornecimento de energia elétrica. Além do transtorno causado pelos apagões, eles também têm prejuízos, porque a falta de luz impede a produção. Seu Valentim é produtor de aves em Itápolis. Com uma produção grande, ele depende da rede elétrica para manter a granja funcionando. Só que há mais de 14 anos, o produtor tem problemas com a concessionária que atende a região. Agora mesmo, em outubro, houve uma queda de energia e ele perdeu mais de 5 mil frangos. Pifou um aparelho aqui já há um mês atrás, agora já pifou o outro de novo. A sexta-feira passada, acabou a energia às 5h40 da manhã. Ela foi voltar no sábado, 15 para as 2 da tarde. Para a gente é um enorme prejuízo. Tudo isso por falta de energia. E esse problema da queda de energia na zona rural não acontece só em um lugar. Agora, por exemplo, a gente está em um sítio na zona rural de Piratininga. Aqui eles investem na criação de vacas para a produção de leite. E esse problema envolvendo a rede elétrica acontece com bastante frequência. O sítio é do Clóvis. Há 12 anos, ele e a família se dedicam à produção. A ordenha das 40 vacas é toda mecanizada e logo depende da energia. O sítio conta com uma distribuição da rede elétrica, mas o produtor diz que a energia cai com frequência, principalmente entre os meses de outubro e janeiro, quando são mais comuns as tempestades. Qualquer chuvisqueira a energia está acabando e a gente fica 2, 3 dias sem energia. A produção do leite mesmo perde, toda vez tem perdido leite. Essa semana mesmo foi perdido 1.450 litros de leite, toda semana. Além de queimar equipamentos e parar a ordenha mecânica, essas quedas de energia acabam estragando o leite. Isso porque ele deve ficar resfriado a 3 graus nesta máquina. Mas sem energia, o leite estraga. O Clóvis fez esse vídeo mostrando o último descarte.
De acordo com a ANEEL, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas 547 reclamações sobre a concessionária, que atende mais de 200 municípios aqui do interior, incluindo Itápolis e Piratininga. Os registros são por falta de energia ou interrupções frequentes. Nós fomos até o PROCON para saber quais são os direitos dos produtores nestes casos. A coordenadora do órgão explica que a concessionária de energia deve se responsabilizar pelos prejuízos. O consumidor ele tem que procurar a concessionária que distribui energia elétrica na região onde ele mora e ele tem um prazo de até 5 anos caso algum produto foi queimado ou danificado, tá? O melhor é que ele recorra até em 90 dias, que vai simplificar essa reparação. E a concessionária tem o prazo, a partir do momento que ele faz a reclamação, tem o prazo de 10 dias úteis para realizar uma vistoria nesse aparelho danificado. É muito importante que ele tenha a nota fiscal dos produtos danificados, tire foto, anote a data e o horário da provável queda de energia, quando que foi danificado o produto e assim que ele fizer a reclamação na concessionária, ele anote os protocolos, tudo isso é bom ele ter documentado. Muita gente está aproveitando essa época do ano para buscar trabalho nas empresas que oferecem as vagas temporárias. E quem consegue dar esse primeiro passo, torce para ser efetivado no ano que vem. Essa é uma daquelas histórias da janela que se abre quando uma porta se fecha. Rafael ficou desempregado depois de trabalhar 3 anos em uma loja de pneus. Mas alguns meses depois da demissão, veio a oportunidade de recomeçar como repositor nessa loja de decoração. Para mim foi maravilhoso, a oportunidade chegou, a empresa deu a chance aí. Estou aqui para contribuir no máximo que puder e quem sabe aí ficar efetivamente. Quando as prateleiras ganham esse ar natalino, pode ter certeza que ele vem acompanhado de oportunidades para quem quer trabalhar no comércio. É que nesse período de fim de ano sempre aumentam as vagas de empregos temporários. Aqui em Pernambuco, a expectativa da Confederação Nacional do Comércio é de que 6.342 vagas de empregos temporários sejam abertas. Essa loja de decoração tem 80 funcionários. Mas a movimentação de clientes aumenta tanto no fim de ano que eles precisam contratar 19 temporários. A gente precisa realmente de funcionários, porque a gente precisa de uma equipe maior no final do dia para manter a loja abastecida, para iniciar amanhã com um produto no lugar, as gôndolas abastecidas e os ambientes decorados. Jeane é uma das 19 contratações temporárias. O trabalho como vendedora veio na hora certa. Agora a expectativa é de conseguir ficar com o emprego depois do período de temporária. Quando a gente entra nesse período, sabe que é um período temporário, mas tem também, né, a questão da oportunidade de ficar, né, de janeiro em diante. Então, a gente está dando o nosso melhor para isso, né? Na rede dessa outra loja de decoração e materiais de construção, já foram contratados 150 temporários que vão reforçar o quadro de funcionários das 4 unidades do estado. Débora foi temporária nas contratações do fim do ano passado. Entrou como atendente, foi efetivada, promovida e hoje trabalha como projetista na área de formação dela. Uma grande oportunidade, você entrar numa empresa grande que vai lhe proporcionar crescimento dentro dela. A loja ainda está em busca de novos temporários. Nós temos vagas em todas as lojas aqui de Pernambuco, né? Então acho que a gente tem em média aí de 50 vagas. Depois de um ano procurando emprego, Silvanei conseguiu uma vaga como temporária. Agora é se esforçar até dezembro para mostrar que tem trabalho para muito mais tempo. Seria um bom presente de Natal, né? Ser contratada permanentemente. Perfeito, perfeito. Seria um presente perfeito para mim de Natal. Boa sorte aí para ela e para todos os temporários. E uma cartilha lançada em Porto Alegre explica o passo a passo para quem quer doar alimentos. Desde 2019, uma lei estadual permite esse tipo de ação social no Rio Grande do Sul. Mas é preciso cuidado para que a comida chegue em perfeitas condições a quem precisa. O cálculo matemático poucas vezes dá certo no buffet dos restaurantes. E o que não vai para o prato, mesmo estando bom para o consumo, na maioria das vezes acaba no lixo. A comida que é jogada fora contrasta com o grande número de pessoas que não têm o que comer. Um levantamento feito pela Rede de Segurança Alimentar e Nutricional mostrou que quase metade da população gaúcha não consegue se alimentar de forma integral. E mais do que isso,
O quadro de insegurança alimentar é considerado grave para 14% das pessoas. A gente vai mais para a periferia, a gente tem uma probabilidade 200% maior de encontrar um setor censitário que a gente pode chamar de deserto alimentar. A dificuldade para fazer com que o excedente de alimentos chegue até quem precisa dele levou à criação de uma cartilha com o passo a passo para a doação. Alimentos preparados que já foram expostos ao consumidor, né? Então, eles são retirados dos buffets, né? É claro que a gente tem ali vários critérios, né, para eles fazerem isso, como temperatura adequada, reaquecimento desses alimentos e consumo imediato lá no local da doação. Então, para tornar esse alimento seguro, né? Para incentivar ainda mais esse gesto, o Estado criou uma isenção de impostos específica para esse tipo de doação. E aí possibilitou que, de fato, os restaurantes, os buffets, os próprios supermercados pudessem ficar tranquilos na hora de fazer uma doação dos excedentes de alimentos, alimentos já ainda próprios para uso, mas, por exemplo, perto da data de vencimento, esses estabelecimentos ficassem tranquilos para fazer essa doação, não pagando nenhum ICMS em relação a essa mercadoria doada. Se você tem excedentes de alimentos industrializados, processados ou in natura, doe. Vai ser isento de ICMS, inclusive no transporte, mas principalmente vai matar a fome de quem precisa. Doe e com todos os cuidados, né? Excelente iniciativa. A seguir, a expectativa para o Enem. Candidatos participaram de um aulão na reta final para o exame. Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e os candidatos aproveitam para reforçar os estudos nessa reta final antes da prova. No Rio de Janeiro, hoje teve aulão numa escola no centro da cidade, com foco em geografia, história, linguagens, redação e sociologia para cerca de 900 alunos. Os professores tiraram dúvidas sobre essas disciplinas que fazem parte do primeiro dia do concurso. São 90 questões na prova, além da redação. O aulão foi num tom descontraído para atenuar a ansiedade dos estudantes. A nossa equipe conversou com um professor e um aluno justamente sobre a importância de evitar o nervosismo. É véspera de provas, os alunos são sempre nervosos e a gente faz esse aulão descontraído para tentar tirar um pouco dessa pressão, mostrar para os alunos que eles estão preparados, que eles estudaram, eles se dedicaram o ano inteiro e agora a gente está aqui para ajudá-los, dar alguns toques finais. De tática é manter o foco, não se abalar, porque tipo assim, dar uma olhada no... às vezes as pessoas pegam a prova, olha o tema, fica no desespero, não pode, tem que chegar e ficar tranquilo, respirar bem e de boa. Boa sorte aí para todos os candidatos. O muralismo é tema de um festival que vai até amanhã em São Paulo. A arte urbana ganha cada vez mais espaço nas grandes cidades. Em meio aos prédios, desenhos e cores chamam a atenção. Por vezes destoam do cenário, mas não deixam dúvidas de que são obras de arte a céu aberto. A arte urbana que usa prédios como tela é chamada de muralismo e tem se tornado cada vez mais comum em grandes cidades como São Paulo. Neste mês, a capital paulista reúne artistas do mundo todo, que vieram marcar a paisagem na 4ª edição do Festival Na Lata. Entre eles, o espanhol Okuda, famoso por fazer uma mistura entre geometria e cores. Ele conta que é a segunda vez que vem ao Brasil e depois de mais de 15 anos vê que essas expressões artísticas estão mais acessíveis. O que é interessante é que todos os tipos de pessoas de várias classes sociais vão se conectar com a sua arte, além de inspirar as pessoas que vivem ao redor. Por exemplo, a vizinha aqui em frente me disse que estava feliz por termos mudado a sua vista, por agora ter esse mural em frente e não um muro cinza. Luan Cardoso, curador do festival, concorda que o muralismo está ganhando o gosto da vizinhança.
Nos primeiros anos eu lembro muito dos primeiros riscos que a gente estava fazendo nos prédios e os passantes xingando, falando que a gente estava estragando o prédio. Então foi meio polêmico no começo e agora a gente já é reconhecido, a gente andando por aqui no dia a dia do evento, o cara da padaria já cumprimenta, oferece um cafezinho. Então a gente acaba recebendo uma vibração muito boa da população. Acho que estão muito felizes com o que a gente vem fazendo. Quando falamos desse estilo de arte, o destaque acaba ficando por conta das cores. Mas são muitas as possibilidades de mudar o cenário de uma cidade. Olha só essa arte do português Vils. Ele foi esculpindo o rosto de várias pessoas, deixando à mostra justamente a parte cinza da parede. E o resultado é impressionante. Vils é considerado um dos artistas mais inovadores da geração. A obra dele vai fazer parte de uma praça que está sendo construída no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Perto dali, Amanda finaliza a pintura de outro muro. Aos 24 anos, é a primeira vez que a ilustradora do Espírito Santo mostra sua arte na cidade. Eu trago a diversão, eu trago isso para as pessoas, de você olhar para uma tela, olhar para uma superfície pintada e ficar tentando adivinhar do que se trata, o que está inspirando aquilo. Na correria do dia a dia, a paulistana Ariane sempre arruma um tempinho para apreciar. Me traz esperança de dias melhores, né? Não tá tudo cinza, tem um colorido ali. A cidade fica mais alegre, sem dúvida, né? E o Festival Literário de Itabira, em Minas Gerais, vai até domingo, com homenagens ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que nasceu na cidade. O repórter Fabiano Vilela acompanha. Este ano, o Festival Literário revela menos da obra e mais da intimidade do poeta, ainda com as palavras. O evento apresenta uma afetuosa troca de correspondências entre Carlos Drummond de Andrade e o amigo Cândido Portinari, durante os anos 1930 e 1960. As cartas estão sendo lidas pelo neto de Drummond, Pedro, e o filho de Portinari, João. O pintor compartilha com Drummond um de seus projetos. Caro Drummond, tenho trabalhado muito. Já usei a prensa e fiz várias pontas secas que ficaram boas. Você aí escolherá umas provas para você. Em outra carta, Drummond expressa grande admiração pelos trabalhos de Portinari. Querido Candinho, estou contente com o sucesso de sua exposição, de que chegaram aqui os primeiros ecos. É você mostrar o que é uma amizade fiel, sincera, verdadeira, que perdurou a vida toda de ambos. E dá para imaginar como seria ver e ouvir a leitura das cartas pelos próprios autores? A inteligência artificial tratou de dar um jeito. Estou estudando os afrescos para a capelinha que fiz para minha avó. Com um abraço muito cordial do Carlos Drummond. Sintetizar a voz de Drummond, que tem um monte de coisa já falada, é fácil. Agora, sintetizar a voz de Portinari, que só tem 59 segundos, foi bem difícil. O movimento no auditório e nos corredores de livros reflete o entusiasmo de quem veio à festa literária. A literatura, para mim, é tudo. Eu acho que salva uma boa parte desse mundo doente. E no dia de São Martinho de Porres, santo padroeiro dos barbeiros e cabeleireiros, a gente mostra um profissional que é dedicado ao trabalho, mas que divide o seu tempo com outra paixão, o carnaval. Rodrigo trabalha de 10 às 10. Isso mesmo, 10 da manhã às 10 da noite, de quinta a segunda. Vida de cabeleireiro não é só glamour, não. E tem que conquistar o cliente. A confiança vem ali na conversa, né? A gente vai conversando, às vezes o cliente ele chega decidido a fazer uma coisa e a gente tenta convencer ele e fala que aquilo não é o melhor, vamos por esse lado. E graças a Deus eu tenho esse poder. O que você precisa para ser um bom cabeleireiro? Com certeza, de início, a simpatia, né? O profissionalismo tem que estar sempre se atualizando. Pelo menos de 4 em 4 meses eu vou a São Paulo me especializar. O trabalho começa lavando o cabelo. Tem mão boa? Demais. Tá vendo que você tá quase dormindo? João chegou com um cabelão. Deixou crescer por 2 anos e meio. Gente, João hoje veio para radicalizar. Tá preparado? Tô. Tá confiante? Tô. Você tava querendo o quê e você decidiu o quê? Eu queria o corte do Jaca, mas ele não deixou. Então, é um asa delta, né? A gente vai repicar um pouquinho em cima, bater um pouco as laterais. Vamos dar uma modernizada aí. Tem que ter coragem e desapegar logo no início. Tá lindo.
Rodrigo trabalha com gosto e com técnica. A transformação é grande. Ele dá os toques finais, seca para ver como ficou o resultado, passa a cera e o João tá pronto. Mas agora que eu dei o retoque final mesmo, me sinto como se estivesse com esse cabelo. Muito feliz. Não tem como você ficar feio, João, mas esse cabelo tá irado, né? Obrigado. O que muitos clientes não sabem é que Rodrigo França tem uma outra grande paixão, o samba. Ele é mestre-sala da Porto da Pedra. O cabeleireiro que tem habilidade com as mãos esbanja agilidade com os pés. Depois de 7 anos como o primeiro casal no grupo de acesso, neste carnaval eles vão desfilar com a Escola de São Gonçalo no grupo especial. Quem vê o casal com um bailado assim, não imagina que as estrelas do carnaval têm que se dividir entre a rotina e os ensaios. Eu tenho 14 anos de cabeleireiro, 20 anos de história com a Porto da Pedra e sempre que dá eu me divido, né? Nunca deixo de ensaiar, nunca deixo de trabalhar. A rotina é pesada, né? Porque eu também trabalho fora, mas a gente sempre, quando a gente gosta daquilo que faz, a gente sempre arruma um jeito. A gente sai do trabalho, pede para sair cedo. Quando dá, você dá uma força para ela também, né? Porque tá lá do seu lado, já tá com o cabelo feito. Sim, sem sombra de dúvidas. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu... Vem cá, pretinha, vamos endireitar aqui, vamos dar um retoque aqui, vamos alinhar aqui. Não deixe de qualquer jeito, não. Manda muito bem, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você, ótimo fim de semana.